está na perseguição. Diz o texto que ele matou a Tiago. Tiago este que era discípulo de Jesus, dentre os 12. Então Tiago vai ser decapitado, vai ser morto. E Herodes Foi na sede, no culto. Então ele manda Fala por mensagem. Pedro, que nesse dado momento era o líder da igreja. Então pensando ele que se prendesse a Pedro, que Pedro estivesse na prisão, a obra da igreja cessaria, que o ministério ele pararia. Porém, nós sabemos que pelo texto, como escreve Mateus no capítulo 16, que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque a igreja ela está fundamentada em Cristo, que é a rocha eterna. A igreja ela não está fundamentada em parâmetros ou ideias humanas, mas a igreja está solidificada, alicerçada e fortificada em Cristo, que é a rocha que Pedro revelou e anunciou dizendo que ele é o Filho de Deus, e sobre esta pedra, ou seja, sobre Jesus, a igreja estaria firmada. Então Herodes pensou: se eu prender Pedro, a obra vai parar, a igreja ela vai parar. Mas não, porque a igreja ali, assim também como nós, ela não está fundamentada em homens. A igreja ali, como também no tempo presente, não está alicerçada em homens, mas a igreja ela está alicerçada em Jesus. A base da igreja é Cristo, o alicerce da igreja é Jesus. E porque Cristo é o nosso alicerce, porque Cristo é a nossa base, hoje estamos aqui glorificando, exaltando a Ele, porque reconhecemos a Ele como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas, e cremos que assim também, como Ele operara no passado, Ele opera no presente e Ele operará no futuro. O mesmo Cristo que se fazia presente, se revelou no passado, Ele se revela e se faz presente aqui no tempo agora, e também Ele continuará presente com a sua igreja. O mesmo Cristo que agia poderosamente, Ele continua agindo no tempo presente, Ele continuará agindo na minha e na sua vida, para a glória do nome dele. Então, queridos, aqui o primeiro ponto é que a perseguição de Herodes não pôde parar ou impedir o desenvolvimento, a ação de Deus sobre a igreja. E nós hoje somos a igreja do Senhor, e precisamos compreender que qualquer ou toda perseguição ou adversidade não pode impedir ou barrar aquilo que Deus tem projetado para as nossas vidas, aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. O adversário não pode impedir, o maligno não pode impedir, qualquer ação não pode impedir. Por quê? Porque operando Deus, assim terminou o culto, operando eu te Deus, digo. E aí o irmão faz a alteração quem em opera conta, tá na minha bom? vida, na sua vida é Deus. Quem opera na minha vida e na sua vida é Deus. E se é Deus a operar, quem pode impedir, irmãos, o operar de nossa Deus? Aleluia! Quem pode impedir a ação de Deus na nossa vida? Quem pode impedir se Deus quer nos abençoar? Quem pode impedir se Deus quer abrir portas? Se Deus quer prosperar? Se Deus quer multiplicar? Quem é que pode impedir? Ninguém pode impedir. Se o Senhor Deus Ele quer operar em nossas vidas e agir, não há quem possa impedir. Então, a perseguição de Herodes não pode impedir a ação que Deus queria realizar na igreja naquele momento. Assim também, nessa etapa, não há o que possa impedir a obra, a ação de Deus, o manifestar, a presença do Senhor em nosso meio, não há o que possa impedir. Basta que nós creamos e confiemos que Cristo é poderoso para nos trazer a recompensa, para nos trazer a bênção. Como o autor dos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aqueles que se aproximam, eu e você hoje nos aproximamos de Deus, porque estamos na sua casa, aonde Deus escolheu e santificou este lugar para ser chamado casa sua, casa de oração. Então nos aproximamos de Deus, e diz mais um texto: aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Você veio nessa tarde, precisa crer, precisa acreditar que Deus tem recompensas, que Deus tem galardão, que Deus Ele tem bênçãos para nós.
Precisamos crer que Deus é poderoso para nos recompensar, que Deus é poderoso para nos abençoar. Nos aproximamos dele nessa tarde com fé. Cheguemos a Deus, irmãos, com fé, crendo que Deus já está nos abençoando, que Deus já está providenciando, que Deus já está multiplicando, que Deus já está trazendo respostas. Então, o texto no verso 4, melhor dizendo, que nós lemos, diz que Pedro havia sido preso e colocaram 16 soldados para guardar Pedro. Então, olhando pela ótica ou visão humana, percebe-se que Pedro estava bem guardado, ele estava no cárcere interior, e ainda havia 16 soldados só para cuidar de um homem. Herodes achava que isso tudo é suficiente para impedir e barrar esse negócio de igreja, vai impedir, vai parar, vai acabar, porque prendemos o líder dele. E quem é que pode tirar ele? Pedro era guardado, 16 soldados, uma prisão, porta de ferro. Porém, há um Deus que Isaías vai dizer: eis que eu irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei os ferrolhos de ferro, e despedaçarei as portas. O Deus de Pedro é o mesmo Deus que vai adiante de nós, que não existe porta fechada, que não existe entrave, que não existe muralha. O que existe é um Deus poderoso, um Deus que é presente, um Deus que está contigo, um Deus que está comigo. O que existe é um Deus que vai na nossa frente, conduzindo os nossos passos, o nosso caminho, e nos conduz, ainda que as portas estejam fechadas, ainda que as muralhas estejam diante de nós, mas Ele é o Deus que vai diante de nós, e não existe barreira ou impedimento, mas Ele é especialista em abrir caminhos para o seu povo passar. Ele é especialista. A ótica humana aponta a dizer impossível, não tem como o homem conseguir passar ou atravessar a porta de ferro que estava na prisão, muito menos passar pelos soldados. Impossível. Mas tinha um porém. Enquanto Pedro estava ali aprisionado, havia uma ação externa. A igreja estava em oração. A igreja estava fazendo contínua oração a Deus. Ou seja, a ação da igreja era de buscar a Deus, de movimentar o céu. E acredite, irmãos, toda ação que nós nos movimentamos e fazemos em relação a Deus, isso traz uma ação direta aqui na terra. Ou seja, quando eu oro, quando você ora, quando nós adoramos, quando nós glorificamos a Deus, isso traz uma resposta do céu à terra. E a igreja veio aprendendo isso, que ela precisava, diante das suas dificuldades, das suas adversidades, não bastava ficar se lastimando, contando as suas lamúrias. O que bastava, o que faria diferença seria eles orarem. Por isso que muitas vezes não adianta ficarmos simplesmente com o problema e dizendo: ele é grande, ele é difícil, eu não posso fazer nada. Mas quando nós pegamos essa situação, quando nós encaramos a situação e dizemos: Deus, isso parece grande, mas eu sei que grande é teu Deus. Isso parece impossível, mas eu sei que o Senhor é especialista no impossível. Isso é difícil para mim, porém eu conheço Deus, que para Ele não há impossível. É impossível para mim e para você, mas há um Deus que para Ele não existe impossível. Para Ele não existe barreira grande, para Ele não existe gigante, para Ele não existe marcos. Glória a Deus. Não existe oportunidade para dar vitória ao seu povo. Acredite que Deus transforma as nossas adversidades em oportunidade para revelar a glória do seu poder. Aquilo que para Israel, quando diz o texto em Êxodo capítulo 14, Israel está diante do mar, está encurralado, sem saída, olharam para trás,
cidades, e viram um grande exército de Faraó que vinha de encontro a eles para matá-los. Eles queriam retroceder, eles queriam passar, porém é um Deus que transforma dificuldade em oportunidade para glorificar o seu nome. O que é que Deus faz? Deus abriu, Deus fez o caminho, Deus abriu uma porta para que o povo pudesse passar pelo mar. É Deus transformando a sua dificuldade em oportunidade para a glória do nome dele. É Deus transformando a nossa adversidade em oportunidade do nome dele ser glorificado. Deus pega essa sua dificuldade e transforma em uma porta para você adentrar e dizer: o meu Deus, o meu Deus, eu estava encurralado e sem saída, mas o meu Deus, Ele abriu um caminho no meio do mar. Ele transformou a dificuldade em oportunidade. Da mesma forma, em Jericó, Josué capítulo 6, o povo está diante de uma muralha. Deus transforma a muralha em oportunidade do nome dele ser glorificado. Deus pega a minha e a sua dificuldade, adversidade, e transforma e converte em oportunidade para glorificar o nome dele. Você consegue imaginar que no mar não tem porta, mas Deus, Ele é especialista em trazer à existência aquilo que não existe. Não tinha caminho, não tinha porta, não tinha por onde passar, mas Deus criou, Deus formou, fez um caminho para o seu povo. Deus, Ele cria e transforma as nossas maiores dificuldades e adversidade em oportunidade de nós darmos glória ao nome dele, de nós exaltarmos o nome dele. Porque quando o povo estava diante do mar, Deus mandou a orientação a Moisés: não é naquele mar. Quando eles estavam diante da muralha, Deus mandou que eles gritassem. Deus tem as suas estratégias, os seus métodos e as suas formas de trabalhar. E em tudo isso nós vemos o agir e o operar de Deus naquilo que é impossível para nós, porém é especialidade de Deus. Glória a Deus. Deus transforma a dificuldade e a adversidade. Por quê? Porque havia um povo que estava orando. Não adiantaria eles ficarem lá lastimando, né? O nosso líder foi preso, agora perdemos a nossa liderança, agora não temos mais Pedro para nos orientar. O que é que vamos fazer? Não, a igreja entendeu, Pedro está preso, nós não podemos fazer nada da nossa força física, com nossos braços físicos, nós não podemos realizar nenhuma ação física, mas o que nós podemos fazer é uma ação espiritual, que ela intervém, que ela se sobressai, que ela é mais poderosa do que qualquer ferramenta, do que qualquer arma bélica, do que qualquer artifício que nós podemos ter humanamente, que se chama oração. O homem ele pode pegar as suas ferramentas, o homem pode pegar qualquer arma bélica e ir de encontro a uma guerra e sair de lá sem sucesso, mas há uma ferramenta, há um método, há uma maneira chamada oração, que quando nós oramos, quando nós nos ligamos a Deus, quando nós nos comunicamos com Deus, isso traz uma ação sobrenatural, isso movimenta o céu e a terra. É a ação de Deus sobre aqueles que estão orando. De nada adianta ficar dizendo: o problema é grande, eu estou passando difícil, estou precisando disso, eu quero isso. Sem orar não vai ser só murmuração, é só reclamação. E a causa que impediu Israel de entrar na terra prometida foi justamente isso. Foi murmuração. Com 3 dias, diz a Bíblia, que Deus abriu o mar, o povo passou, faltou alimento. O que o povo está dizendo é: Deus nos trouxe aqui para morrer, Moisés. Com 3 dias que Deus abriu o mar, o povo estava reclamando, desacreditando que Deus não proveria sustento para eles.
Você consegue imaginar o que é isso? Em 3 dias, Deus abriu o mar e o povo está preocupado com o pão. E o povo está preocupado com o que a gente vai comer. E Deus proveu. Da onde? Do céu. Porque a providência vem de lá. Quando os recursos aqui na terra, quando os nossos recursos aqui na terra falharem, acredite, saiba que é um recurso que é inesgotável. Quando os teus recursos, os seus recursos se esgotam, quando os nossos meios se esgotam, há um recurso inesgotável, há uma providência que vem do céu. Essa providência ela não depende de mim, não depende de você. A porta que Deus abre não depende de mim, não depende de você, mas a providência que Deus tem depende unicamente dele, da vontade dele, do querer dele. Mas quando eu e você nos colocamos na posição de orar, de clamar a Deus, de entregar a Deus e confiar, ele traz providência, ele traz resposta, ele traz sustento. Da onde não havia, ele providencia. Da onde não imaginávamos, mas Deus, ele provê o sustento necessário, porque ele é especialista em trazer e providenciar meios para o seu povo. Pode os nossos recursos se esgotarem, mas o recurso de Deus é infinito. A providência dele é infinita. Às vezes nós estamos preocupados porque esgotamos os nossos recursos, os nossos meios, as nossas tentativas, e nos preocupamos: Senhor, tentei daqui, tentei de um lado, do outro, bati uma porta, bati outra, tudo fechado, não tem providência, não tem recurso. Mas a gente precisa lembrar que o nosso foco não tem que estar aqui, o nosso foco tem que estar lá. Quando nós olhamos para Ele, eu tenho certeza que Ele tem providência. Quando nós deixamos de olhar para cá, para baixo, e nós encaramos a realidade do céu, de que lá vem a providência, que de lá vem o nosso sustento, que de lá vem a porta aberta, então nós passaremos a confiar e acreditar que o Senhor Deus, Ele tem o prover, o sustento, o mantimento, a porta, a providência, a multiplicação para as nossas vidas. Quando nós olhamos para Ele, quando nós encaramos a realidade do céu. Mas enquanto ficarmos olhando aqui para baixo, buscando recursos, buscando uma porta, tentando meios humanos, vai chegar um ponto que vamos entender que não tem mais. Mas agora nunca olharemos para Ele, poderemos dizer: Ele não tem providência para me dar. Nunca poderemos olhar para Deus e dizer: Ele não tem sustento para mim, Ele não tem porta para mim. Ele sempre tem uma porta aberta. Aleluia! Ele sempre terá multiplicação, Ele sempre terá proveito. Glória a Deus! Ele sempre terá milagres para a sua igreja. Basta que nós estejamos tomando uma posição diante da dificuldade, a nossa adversidade. A igreja tomou a posição de orar. Às vezes teremos resultados diferentes, mas a nossa ação permanece a mesma. Só haverá resultados diferentes quando tivermos atitude diferente. A posição que tomarmos diante da dificuldade, ela aponta para qual resultado nós vamos ter. Se diante da dificuldade eu oro a Deus, se diante da dificuldade eu estou na presença de Deus, se diante da dificuldade eu estou glorificando, eu estou exaltando, se diante da dificuldade eu não estou murmurando, eu não estou reclamando, mas se diante da dificuldade eu entendo que é o momento de Deus trazer aquela situação para trazer sobre mim um ensinamento, uma instrução. Se eu entendo que diante dessa dificuldade, essa porta fechada, essa enfermidade, ou qualquer que seja o momento, a dificuldade que nós possamos estar passando, mas eu encaro esta realidade orando, eu encaro esta realidade louvando, glorificando a Deus e dizendo: Deus, hoje eu estou passando privação, mas eu sei que o Senhor é o Deus que provê. Hoje eu estou passando escassez, mas eu sei que o Senhor é o Deus que
Glória a Deus. Nós precisamos parar para analisar qual a posição que nós estamos tomando diante das dificuldades. A igreja poderia desistir, parar, prender o líder, acabou-se. A igreja vai parar, mas a igreja não parou. A igreja está orando. Não é porque os seus recursos acabaram, não é porque em quem foi o que você colocava sua confiança, sua esperança, você olhou e esperava que dali viesse. Era dali que eu aguardava, nesse momento que eu estou precisando vir. É você olhar e diz, mas não tem. Vai desistir? Vai parar? Vai entregar? A igreja foi orar. Porque eles compreendiam aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz. Aquilo que eu não posso fazer, Deus ele faz. Aquilo que eu não tenho poder de fazer, mas o meu Deus, ele não só tem poder, como diz a Bíblia, ele tem todo o poder. Aleluia! Ele não só sabe, mas ele sabe de tudo, porque nele ele é completo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele está em todo lugar, Ele pode todas as coisas, Ele sabe de tudo, porque nele nós alcançamos e compreendemos que Ele pode tudo. Glória a Deus. Ele tem todo o poder, Ele não tem só o poder. Oh, maravilha! Poderoso. A igreja foi orar. Diante da dificuldade, diante da porta fechada, diante do problema, não adianta reclamar, não adianta murmurar, não adianta simplesmente ficar olhando lá e questionando e reclamando, vai dar aqui, vai dar aqui. Mas se nós pegarmos aquilo que era reclamação como oração e levarmos a Deus em oração, aí vai ter resultados diferentes. Se nós transformássemos as reclamações, as murmurações em orações, teríamos resultados mais proveitosos. Glória a Deus. O apóstolo Pedro, ele disse: lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, todo o vosso cuidado, todo o vosso anseio. Por quê? Porque Deus, Ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. Pedro aqui está preso, e lá na frente ele vai dizer: lance sobre Deus toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. E quando nós observamos que Deus, Ele cuida de nós, Ele zela pela nossa vida, Deus é o provedor e aquele que sustenta a sua criação. Ele é aquele que, com as suas mãos potentes, Ele sustenta toda a criação. Ele mesmo vai dizer em Mateus capítulo 6, sobre a solicitude da vida, que as pessoas estavam preocupadas: Senhor, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Jesus diz: a realidade do céu é diferente. Se você buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça, o comer, o beber e o vestir, Deus, Ele vai te acrescentar, Ele vai te conseguir, Ele vai te dar. Amém. Mas não andeis ansiosos por essas coisas, porque os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm conhecimento de Deus, aqueles que não tiveram encontro com Deus, aqueles que não conhecem a verdade de Deus, eles buscam isso, estão aí preocupados: o que vai ser de amanhã, o que vai ser do ano que vem, o que é que eu vou vestir no final do ano. Você veja nesse período pessoas preocupadas: o que é que eu vou vestir no final do ano, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que preparar a festa. Estão pensando, se programando e preocupados com o futuro. Mas nossa solicitude, a nossa preocupação deve estar primeiramente em Deus.
porque tudo isso é Deus que provê. É Deus que provê. Se Deus fez, Ele cria em um dia, Ele fez os luminares, Ele fez estrelas, Ele fez o sol, Ele fez o quarto dia. Você acha mesmo que o sustento, o provê, o vestir, que é muito mais fácil, Deus Ele não tem poder de nos dar? É verdade, meu Deus. Ele criou aquilo que nós nunca conseguiremos. Cria o sol, cria a lua, cria as estrelas. Quem dirá nós sustentar a nossa vida? Ele é Deus que cuida. Glória a Deus. Ele é Deus que tem cuidado de nós. Ele é Deus que tem cuidado da sua vida e da minha vida. Por isso Pedro, na sua primeira epístola, ele vai dizer: lançai sobre o Senhor a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele reconheceu que havia um cuidado de Deus sobre ele. E Deus assim também, Ele cuida de nós, Ele vela pela nossa vida, Ele cuida de nós e também cuida dos nossos. Oh, glória a Deus. E a ação da igreja, o que houve, diz o texto no verso 7, esse que sobreveio, o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro ao lado, despertou, dizendo-te: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim fez, e disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. Verso 9: saindo seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Enquanto a igreja estava orando, o anjo do Senhor, que nós conhecemos isso na teologia como teofania, ou manifestação visível de Deus, que Deus, na pessoa de Cristo, se revela através do anjo do Senhor. E aqui o anjo do Senhor se revelou e foi a Pedro, aonde ele estava na prisão, e abriu as suas cadeias, caíram-lhe das mãos as cadeias. E Pedro, acreditando que tudo aquilo que ele estava vendo seria algo para o futuro, Deus está me revelando em visão aquilo que irá acontecer. Porém, Pedro estava vivenciando a vontade de Deus, Pedro estava vivenciando a providência de Deus no hoje. Foi algo tão maravilhoso, foi algo tão extraordinário, foi algo tão além da concepção e entendimento de Pedro, que ele achou que seria uma visão e não que era algo presente. Porque, meus queridos irmãos, há coisas que Deus faz, há coisas que Deus opera, há coisas que Deus realiza, que aos nossos olhos são impossíveis, que aos nossos olhos é inalcançável, mas quando Deus fizer, quando Deus operar, quando Deus agir, não será visão nem revelação, mas será realidade, porque o que Deus Ele quer trazer e manifestar na nossa vida é a realidade do seu poder. Aquilo que Deus quer trazer e revelar na nossa vida é a realidade das suas maravilhas, é a realidade da sua glória. O que Deus quer manifestar é a realidade que Ele é um Deus presente, um Deus que abre cadeias, um Deus que abre portas, um Deus que envia sustento, um Deus que envia providência, um Deus que ergue, um Deus que levanta, é um Deus que se manifesta, é um Deus que se faz presente, é um Deus que está presente, é um Deus, como diz o texto, o Emanuel, um Deus conosco. Ele não é um Deus distante, não é um Deus que está longínquo, mas Ele é um Deus que está perto, Ele está próximo, Ele se manifesta, Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus conosco, Ele é Deus presente na sua vida, na minha vida, Ele é Deus que está conosco aqui nessa tarde. Glória a Deus! Glorifica o nome dEle. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Ele não é um Deus que está distante da sua criação, Ele está perto, Ele é um Deus conosco.
Pedro ficou tão vislumbrado, tão maravilhado, que achou que era uma visão. Tem coisas, irmãos, que Deus faz que nós realmente demoramos para cair e perceber realmente isso acontecer. Tem portas que Deus dá, tem providência que Deus dá, que a gente se pega, meu Deus, de onde ele veio isso? Como é que isso aconteceu? Como foi que isso veio? Não posso acreditar, como é que isso aconteceu? A gente fica maravilhado. Glória a Jesus! Nós ficamos indagando a Deus e nos perguntando, meu Deus, era impossível, não tem possibilidade, não tem recurso, não tem medo, como é que isso aconteceu? A explicação é simples, é Deus. Glória a Deus. Para Deus operar, para Deus agir, para Deus fazer o que é impossível, Ele não precisa nos explicar. Amém. Ele não precisa dizer o porquê nem para quê. Ele é Deus. Nós que precisamos aceitar a vontade dEle. Nós que precisamos nos enquadrar na vontade e no querer de Deus. Somos nós que precisamos de Deus. Somos nós que precisamos da providência de Deus. Somos nós que precisamos do milagre de Deus, da obra, da operação e da maravilha de Deus. Glória a Deus. Pedro ficou espantado. Será que todos nós que estamos aqui nessa tarde, Deus já fez algo que você e eu ficamos espantados e nos perguntando como é que pode isso acontecer? Eu esperava lá na frente. Eu pensei que isso ia acontecer daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, que levaria muito tempo. E quando acontece, você, meu Deus, como é que é isso? Deus faz. Deus, Ele nos maravilha, nos deixa maravilhados com aquilo que Ele faz, com aquilo que Ele opera. Então, aquilo que era impossível, irmãos, tornou-se possível. Oh, glória a Deus. Não sei qual é a forma que você está pedindo, não sei qual milagre que você está buscando. Não sei qual providência que você quer, não sei qual é a resposta que você busca, mas para todas as suas perguntas, indagações e questionamentos, a resposta é Jesus. Amém. Maravilha, Deus. Para todas as suas dúvidas, para todos os seus questionamentos, para todas as suas dificuldades, a resposta é Jesus. Jesus é a resposta. Glória a Deus. Porque em Jesus eu encontro porta, porque Ele é a porta, em Jesus eu encontro o caminho, porque Ele é o caminho, em Jesus eu encontro a vida, porque Ele é a vida, em Jesus eu encontro a providência, porque Ele é o Deus, Jeová, Jireh, Deus da providência, em Jesus eu encontro a cura, porque Ele é o Deus, Jeová, Rafa, o Deus cura, Ele é o Deus, Oh, maravilha. porque Ele é o Jeová de si, Ele é Deus, Ele é a resposta, Jesus é a resposta. Oh, glória a Deus. Nessa tarde você veio e busca uma resposta, a resposta é essa, Jesus. Amém. Para o seu problema, a resposta é Jesus. Para a sua dificuldade, a resposta é Jesus. Para a porta que está fechada, a resposta é Jesus. Independente do que você esteja passando, enfrentando, do que você queria, a resposta é essa, Jesus. Glória a Deus. A resposta é Jesus. Fique com esta palavra. Louve a Deus, glorifique a Deus. Glória a Jesus. Bem, meus queridos. Então, meus irmãos,